Saudações, alunos! Mais uma aula de História pra gente, aula 54. Essa aula aí, mais uma nova aula em que nós vamos continuar falando da monarquia brasileira. Vamos lembrar o que aconteceu nas aulas passadas? Dom Pedro I fez a independência do Brasil e depois abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedrinho, certo? E nós vimos aí as principais críticas ao reinado de Dom Pedro I. O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai identificar como Pedro, com apenas 5 anos de idade, iria governar. Não iria. Uma nova forma de governo vai ser estabelecida durante a minoridade de Dom Pedro II, certo? E é justamente esse tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Como que vai ser a administração do Império Brasileiro enquanto Dom Pedro II tinha apenas seus 5 anos de idade. E vamos identificar aí quem foram os principais regentes. Essa vai ser a forma de governo estabelecida, regência. Então, quais são os principais regentes brasileiros e as suas propostas de governo? E também vamos entender o contexto em que vai começar várias revoltas no território brasileiro. Problema! Então, ao longo das aulas, nós já falamos aqui de Dom João VI como príncipe regente. Nós também falamos de Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas agora vamos perguntar, o que quer dizer regente? Eles não eram reis? Eles não eram governantes? O que quer dizer regência aí pra gente? Bom, segundo o dicionário, regente é um substantivo masculino e feminino. Pessoal, é uma pessoa que rege, que governa, dirige um país, nação ou território, chefe de governo durante a menoridade, isso aí, menos idade, menos de 18 anos, ou a falta do soberano. Então, quando o soberano não pode se apresentar no governo, um regente governa em seu lugar, um substituto. No caso Dom João VI, ele era príncipe regente porque Dona Maria I, ela estava louca. Então, daí passaram o governo para o príncipe regente. Só depois que Maria I faleceu, que daí Dom João VI foi coroado rei de Portugal. Quando Dom João VI voltou para Portugal e deixou Dom Pedro I aqui, ele ficou governando em nome de Dom João VI, como príncipe regente do Brasil. Então, quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, certo? Eles vão procurar uma regência, alguém para governar em nome de Dom Pedro II, enquanto Dom Pedro II estava completando aí seus anos necessários para ser maior de idade e se tornar um governante mais responsável. O que dizia a Constituição brasileira sobre isso? Certo? Como que seria essa regência? Isso que a gente vai se aprofundar na aula de hoje. Mas vamos para o nosso primeiro quiz da aula. Sobre o conceito de regência, marque a alternativa correta. Letra A. É aquele que governa durante a ausência ou o impedimento do governante de direito? B. É aquele que governa através de um golpe e usurpa, isso é, rouba, o poder do governante de fato? Ou C. É aquele que governa a pedido do governante que não aceita o seu próprio poder? Vocês vão ter aí uns minutinhos para pensar e nós já retornamos.
Conseguiram responder? Um quiz simplesinho aí para a gente ir esquentando na aula de hoje. A alternativa correta é a letra A. É aquele que governa durante a ausência ou impedimento do governante de direito. Qual que era o impedimento de Dom Pedro II? Ele era menor de idade. Segundo a Constituição brasileira, apenas com 18 anos de idade ele poderia ser coroado como rei do Brasil, certo? E nesse período aí vai ser um período bastante conturbado da história brasileira e vai ser um período da criação da política brasileira. Enquanto o autoritarismo que Dom Pedro I tinha, com seu poder moderador, uniu os brasileiros contra ele, agora os brasileiros vão começar a discutir outras coisas. E isso vai começar a organizar grupos que vão defender ideias diferentes sobre o Brasil. O primeiro desse grupo é o grupo dos chamados restauradores, ou caramurus. Era formado principalmente por comerciantes portugueses, altos funcionários públicos e alguns oficiais do exército. E defendia o quê? Que Dom Pedro I voltasse para o Brasil e voltasse a governar com o seu poder moderador. Eles eram liderados aí por Vicente Ferreira de Paula. Outro grupo que surge nesse período, os moderados, também chamado de chimangos. Era formado por proprietários rurais, profissionais liberais, padres e militares. Eles defendiam a manutenção da ordem social e os privilégios das elites monárquicas e da monarquia constitucional brasileira como ela estava. E era liderada principalmente pelo padre Feijó. Qual que é o outro grupo que nós temos? Os exaltados, os farroupilhas. Esse pessoal aqui também era formado aí por proprietários rurais, profissionais, militares, funcionários públicos, padres. Era um grupo bastante variado. E eles defendiam mais autonomia para as províncias, que as províncias pudessem ter mais poderes para se auto-administrar. E uma parte deles ainda era mais radical, vai defender o quê? Acabar com a monarquia e fazer uma república no Brasil. Entre seus líderes aí, nós temos o Cipriano Barata. Certo? Então vamos para mais uma atividade aqui nossa hoje, entre os diversos grupos políticos que se organizaram durante a regência brasileira. Qual deles defendia o retorno de Dom Pedro I ao poder? A. Chimangos, B. Farroupilhas ou C. Caramurus? Volte ali os slides, volte na aula, veja esses nomezinhos e eu já volto com a alternativa correta para vocês.
Responderam corretamente? A alternativa correta aqui era os restauradores, os caramurus. Esse pessoal aí que defendia o retorno de Dom Pedro I. Tá? E o que acontece aqui de importante? O que dizia a Constituição? Como que deveria ser governado o Brasil nesse período? Segundo a Constituição, deveria ser escolhido uma regência formada por 3 deputados. Esses 3 deputados, então, governariam em nome do imperador, certo? Mas o que acontece? Quando Dom Pedro I abdicou, o parlamento estava de férias e não tinha muitos deputados no Rio de Janeiro nessa época para escolher. Então, primeiro eles fazem uma regência de 3 provisória, uma regência trina provisória. Quando eles conseguem daí reunir os deputados para fazer uma eleição de verdade, então eles elegem uma regência trina permanente, duradoura, que ela vai ter como regente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Lembra, foi aquele que atacou a Confederação do Equador, que ele vai defender os interesses do Exército Brasileiro. Você vai ter o deputado João Braulio Muniz, que defendia os interesses do Sudeste e do Sul do país, e o deputado José Costa de Carvalho, que ele vai defender principalmente os interesses do Nordeste, Norte e também um pouco da região de Minas Gerais, certo? E para tentar conseguir garantir a ordem pública num momento tão perturbado assim, eles vão criar um elemento novo no Brasil, chamada de Guarda Nacional. Tá. O que era essa Guarda Nacional? Que aqui nós vemos os uniformes que eles usavam, que eram de inspiração francesa, certo? Era formada aí por proprietários de terras de 21 a 60 anos e você tinha que ter renda mínima de R$200 mil. Com essa renda você conseguia comprar o título de coronel da Guarda Nacional. Com isso, você estava autorizado a organizar um exército particular, um exército seu, para que você pudesse garantir a ordem na tua região, pudesse garantir que não houvesse rebeliões, que não houvesse assaltos, não houvesse roubos, certo? E o que aconteceu, pessoal? Esse título de coronel da Guarda Nacional, ele vai ser dado a esses particulares, só ricos fazendeiros, detentores de grande terra. Na prática, o que esses coronéis vão fazer? Eles vão usar esses soldados, esse seu exército particular, eles vão usar para manter o seu poder, a sua autoridade e obrigar a população a votar nos caras que eles queriam, submetendo assim a população mais simples a esse exército, quase que como uma milícia, oprimindo então essa população. Nisso aí, pessoal, vai fazer com que eles se tornem mais poderosos ainda, essas elites locais. E aí começa uma triste tradição do Brasil, o coronelismo. O rico fazendeiro que todo mundo tem medo e que ele manda na região mais até do que o prefeito, às vezes. Certo? Então, atividade nossa. Quais os critérios utilizados na escolha, na formação da Guarda Nacional? Quem que seriam aquelas pessoas que teriam direito a entrar na Guarda Nacional? Vocês terão aí uns minutinhos para responder e eu já retorno com vocês.
Conseguiram pensar, escrever um textinho de resposta? Sempre vou ressaltar para vocês, essa é uma questão discursiva. Então, nessa questão, eu estou dando apenas uma sugestão, seu texto não tem que estar igual ao meu, mas alguns elementos têm que estar ali escritos para que ele possa ser considerado correto, certo? Então, qual que era aí o critério usado para a formação do Guarda Nacional? Era o critério elitista. A intenção do governo era armar cidadãos considerados confiáveis, os ricos fazendeiros, para auxiliar o governo a manter a ordem contra a revolta de populares, que pudesse revoltar, inclusive, contra os privilégios que esses fazendeiros tinham, a propriedade de terras que eles tinham. Então, o que eles fizeram? Eles deram armas para esses fazendeiros, deram autorização para esses fazendeiros portarem armas e tropas para se protegerem. E aí, eles vão divulgar um texto chamado Ato Adicional de 1824. Esse ato adicional é uma mudança da Constituição. Eles vão ver que aquela regência permanente não foi uma ideia muito boa. E o que esse ato adicional vai fazer? Primeiro, ele vai permitir a criação de assembleias legislativas nas províncias, dando maior autonomia das províncias fazerem leis próprias para elas mesmas, aí tirando um pouco da responsabilidade do Rio de Janeiro. Ele vai abolir o Conselho de Estado, que era um órgão muito impopular, que era aquele grupinho de amigos do Dom Pedro I, e foram eles que tinham criado a Constituição, vamos lembrar disso. Tá? Ele vai ceder aos presidentes de província o direito de nomear os funcionários públicos e transferi-los, e vai proibir os regentes de dissolver o parlamento. Lembra que Dom Pedro I tinha esse poder? Ele podia fechar o parlamento, abrir o parlamento quando ele queria? O ato adicional vai dizer que o regente não pode fazer isso. E a outra coisa que ele vai fazer, gente, ele acaba com a regência de 3 pessoas e faz uma regência de apenas uma pessoa. Então, vão ser feitas eleições para a escolha do regente. E quem é escolhido é o padre Feijó. Esse cara aí, ele ganha a eleição para regente. Tá? E um dos principais motivos que ele ganha essa reeleição é porque morreu Dom Pedro I também em Portugal. Com a morte de Dom Pedro I, aqueles restauradores deixaram de existir. Então, a partir de agora, você começa a ter os mais exaltados e os mais moderados. E esse aqui, ele fazia parte do grupo dos moderados. Tá? Esse clima aí, ele vai ser eleito, então, e ele era favorável a dar mais autonomia para as províncias. Vamos lembrar uma coisa, o que é província, professor? Era como eles chamavam antigamente os estados. Então, o Paraná era província do Paraná. São Paulo era província de São Paulo. Hoje a gente chama esses territórios de estado. Mas é a mesma coisa na prática, tá? E aí, ao dar mais autonomia, ele vai ter um grande problema, Feijó. Tem gente que vai querer mais autonomia ainda. E durante o governo dele vai começar 2 grandes revoltas. Uma no Grão-Pará, que é a cabanagem, e outra no Rio Grande do Sul, que é a Revolução Farroupilha. Essas 2 revoltas a gente vai falar na nossa próxima aula, vamos estudar elas mais direitinho. Tá? E ele não vai conseguir a maioria do parlamento para governar. Então vai ter muita crítica contra o governo dele, porque ele não estava, por causa das revoltas, e ele não conseguia aprovar no parlamento a verba necessária para lutar contra essas revoltas. Tá? E ele também tinha um certo escândalozinho, porque apesar de ser padre, ele defendia o direito dos padres casarem e terem filhos, coisa que a igreja não gosta, certo? Por causa disso, ele não conseguiu estabelecer um grande governo e em 1837 ele renuncia ao cargo de regente. Renuncia porque era um cargo temporário, não era um cargo para a vida inteira, certo? O que tem importante o Feijó aqui? Ele vai ser o primeiro governante eleito da história do Brasil, que foi eleito pelos deputados. Dom Pedro tinha sido coroado, Dom Pedro II vai ser coroado. Ele vai ser o primeiro que foi eleito pela população brasileira. Então, um quiz para a gente agora. Entre os motivos que podemos destacar para a renúncia do padre Feijó ao cargo de regente do Brasil, destaca-se A. Sua defesa ao retorno de Dom Pedro I como imperador do Brasil. B. Sua política fiscal agressiva contra as províncias. Ou C. O início das revoltas regenciais, principalmente no Grão-Pará e no Rio Grande do Sul. Vocês terão aí um tempinho para pensar e eu já retorno com a alternativa.
Respondidos, alunos, vamos aproveitar esse momento sempre para lembrar a todos vocês de nunca esquecerem de acessar o seu Google Class, responderem as atividades obrigatórias, garantirem a sua presença nessa aula de hoje e, é claro, sempre entrar em contato com o professor de vocês para elucidar qualquer problema, se aprofundar, tirar dúvidas. E a nossa alternativa aqui correta, qual que é? Letra C, o início das revoltas regenciais. Isso vai levar grande crítica ao governo do padre Feijó. Então vai ser eleito um novo regente, Araújo Lima. Araújo Lima, ele tinha o título de Marquês de Olinda, era um grande dono de engenho, era parte dos conservadores e ele defendia um Rio de Janeiro forte, um poder centralizado e acabar com a autonomia das províncias. Ele vai iniciar uma política chamada de regresso, isso é, retorno, de voltar para trás. Essa vai ser a política do Araújo Lima. Certo? De forma geral, então, os regressistas defendiam o fortalecimento do Rio de Janeiro, certo? Que eles achavam que só um governo forte central poderia acabar com a anarquia que estava acontecendo no Brasil. Certo? Segundo aí, inclusive, alguns deputados, era necessário ter um governo forte para deter o carro da revolução que poderia atingir o Brasil e restabelecer a integridade do império a qualquer custo. Por causa disso, eles vão fazer várias políticas, procurando principalmente mostrar o carisma da monarquia e quando você não ficasse agradado com ela, então mostravam a força da monarquia, com o exército. Se eles conseguissem te convencer, beleza. Se eles não conseguissem, apanhavam. Tá? E visando aí também melhorar a visão do Brasil, eles fundam o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, certo? Esse instituto, muito importante para o Brasil e que existe até hoje ele é chamado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai ser uma invenção do Araújo Lima, procurando criar uma história brasileira, um estudo da geografia brasileira que seja propriamente brasileiro. Toda a nossa história que nós tínhamos aqui, desenvolvida, toda a nossa geografia, era principalmente portuguesa. Então a ideia aqui era fazer uma busca por um conhecimento nacional puramente brasileiro, certo? Dando uma nacionalidade ao Brasil. Essa era a ideia de fundação deles. Então daí eles vão financiar várias pesquisas disso. Lembra que em aulas anteriores eu havia falado com vocês, por exemplo, a diferença de conjuração e inconfidência, que uma era mais voltada para Portugal, do ponto de vista português, e outra é do ponto de vista brasileiro? História também, ela se baseia em pontos de vista, certo? E aí, além do mais, eles daí vão lançar uma nova lei. É a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1824. Olha que coisa! Você tem uma Constituição, daí você faz um ato a mais da Constituição. Agora você faz uma lei explicando como ler a lei do ato a mais sobre a Constituição. Parece uma confusão, mas o que vai acontecer aqui? Com essa lei interpretativa, ele retirava de novo as autonomias das províncias e permitia que o Rio de Janeiro anulasse qualquer lei que qualquer província fizesse e aumentava o poder que o Rio de Janeiro teria de repreender qualquer revoltas de deputados, senadores ou províncias inteiras. Então, essa lei interpretativa, ela servia para aumentar o poder da regência. Certo? E vai ser nesse contexto que vão começar no Brasil as primeiras instituições que nós podemos chamar de partidos. Certo? Antes eram grupos, agora eles estão mais organizados como partidos. E vão ser dois partidos que a gente vai ouvir falar durante todo o segundo reinado. É o Partido Conservador, que defendia um poder central forte e a manutenção dos privilégios da monarquia, e o Partido Liberal, defensor de mais liberdade para as províncias e mais controle sobre a monarquia. Esses são os dois partidos que a gente vai ficar falando aí nas próximas aulas aqui em diante. Então vamos para a nossa última atividade aqui. Durante a regência de Araújo Lima, foram criadas algumas instituições políticas e culturais, com o objetivo de produzir uma história brasileira da nação, que conferisse aos brasileiros um sentimento de pertencimento e de nacionalidade, e assim de auxiliar a centralização e fortalecimento do Estado. Uma dessas instituições foi criada, foi a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, B, Academia Brasileira de Letras, ou C, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vocês têm aí uns minutinhos para responder e a gente já volta.
Respondido, alunos. Alternativa correta, letra C, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Gostaria de enfatizar para vocês que essa instituição ela ainda funciona até hoje. Na parte ali, um pouco de geografia, foi assumir essa função pelo IBGE, como eu falei na aula. Mas o Instituto Histórico Geográfico continua fazendo produções acadêmicas muito importantes para o compreendimento da história brasileira. Então, o que nós vimos nessa aula, professor? A organização do governo brasileiro durante a minoridade de Dom Pedro II. Outra coisa, a criação da Guarda Nacional, essa triste herança que nós vamos sofrer por bastante tempo no Brasil. E o último, as disputas e origens dos dois maiores partidos políticos do Segundo Reinado, o Partido Conservador e o Partido Liberal. E tendo isso feito, gente, me despeço de vocês e voltamos para outras aulas do futuro.